Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje. Conforme foi informado para vocês na ficha número 4, o que nós trabalharemos hoje é referente ao assunto das revoltas coloniais, movimentos nativistas e movimentos emancipacionistas, ok? Nós estamos na apostila 2, página 72, então eu vou pedir que vocês abram aí o material, se quiserem abrir também o livro eletrônico, fiquem à vontade, tá certo? Bom, recebi aqui os olás de vocês e isso vai ficar registrado, então, conforme a gente combinou, como a presença. Então, muito obrigado. Vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa, então, dar início à nossa aula, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao assunto, podem me falar, tá bem? Que a gente vou ter o maior prazer em explicar para vocês. Não deixem a dúvida passar, tá bem? Bom, então, esse daqui é o assunto que nós vamos trabalhar hoje, as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas, tá certo? Isso, Pepe, é a página 72, a apostila 2, aula 6. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a partir do momento que a gente começar, eu vou pedir que vocês mandem por áudio, tá? Abram o áudio, mandem a pergunta, porque senão eu vou precisar ficar saindo da tela para poder abrir o chat e responder, tudo bem? Então vamos lá. Bom, revoltas nativistas e emancipacionistas. Então, começando o nosso assunto. Antes da gente tratar das revoltas, é importante que a gente mencione, que a gente trabalhe a crise do sistema colonial. A crise do sistema colonial, ela vai ser um conjunto de fatores, tá bem, que vão alterar a administração, o modo como Portugal administrava a colônia, e essas alterações, elas vão levar às revoltas coloniais, que se dividem em dois grupos, revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas, tá bem? Dentre os principais fatores que levaram ou que causaram as revoltas e, nem a gente acabou de falar, foram aí essas mudanças na administração portuguesa, a gente pode destacar o fim da União Ibérica, e com o fim da União Ibérica, nós temos o fim do domínio holandês sobre o Nordeste e, a partir do fim do domínio holandês, o início da concorrência entre Portugal e Holanda no comércio do açúcar. O que isso tem a ver com a crise do sistema colonial? Essa concorrência entre Portugal e Holanda derrubou o preço do açúcar, a queda no preço do açúcar, que era o principal produto de exportação do Brasil, vai levar a uma diminuição no lucro que a colônia dava, e essa diminuição no lucro vai terminar com uma crise econômica em Portugal. E Portugal, assim como todos os governos na história, inclusive o nosso hoje em dia, para recuperar essa receita perdida, ele vai aumentar os impostos, ele vai acirrar a cobrança desses impostos aqui na colônia, vai alterar o modo de administrá-la, e isso vai levar às revoltas coloniais, tá certo? Até o século XVIII, essas revoltas elas vão ter um caráter local. Como assim? Os colonos vão se revoltar contra esses aspectos, essas características da administração portuguesa. A partir do século XVIII, com o surgimento aí do iluminismo, essas revoltas vão ganhar as características iluministas e vão passar então a exigir, vão passar então a defender a liberdade em relação a Portugal. Então, entendam vocês que revoltas nativistas são revoltas contra a administração portuguesa, e elas têm essa característica local, ou seja, apenas uma parte da colônia está se revoltando, não a colônia inteira, até o século XVIII. A partir do século XVIII, as revoltas que vão se seguir, que a gente pode destacar três, também a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira e a Revolução Pernambucana de 1817, elas vão passar a exigir, então, a pregar a liberdade em relação a Portugal, tá bem?
Outro fator que levou à crise do sistema colonial é o período da história portuguesa e brasileira que a gente chama de Era Pombalina. Marquês de Pombal foi um administrador português, e as mudanças que Pombal vai impor à administração da colônia do Brasil vão também levar a algumas revoltas. Então a gente tem que destacar aí também a atuação do Marquês de Pombal nesse contexto de revoltas. Até essa parte, tá tudo certo? Vocês entenderam esse contexto geral para que a gente possa, então, entrar nas revoltas nativistas? Tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Por que o domínio holandês saiu do Nordeste? Tá, vamos lá. Os holandeses, eles invadem o Nordeste brasileiro, especificamente ali a região de Pernambuco, como uma consequência da União Ibérica. Quando Portugal, as coroas de Portugal e da Espanha se unem a partir da morte do rei português e da coroação do rei espanhol como rei de Portugal, Espanha e Holanda eram inimigos, tudo bem? Os espanhóis, para prejudicar os holandeses, cortaram a participação que a Holanda tinha no comércio do açúcar português. Antes da União Ibérica, Portugal e Holanda eram parceiros no açúcar. Quando Portugal passa a ser administrado pela Espanha durante a União Ibérica, os espanhóis, para prejudicar os holandeses, afinal, Espanha e Holanda eram inimigos, corta essa participação que a Holanda tinha no comércio do açúcar brasileiro. E os holandeses, para não perderem os investimentos que eles haviam feito aqui no Brasil, eles invadem Pernambuco, que era a principal região produtora. Quando a União Ibérica termina, Portugal então consegue recuperar a região de Pernambuco das mãos dos holandeses. Só que esse processo, que foi feito por meio de uma guerra, né, Portugal reconquistou, tomou dos holandeses Pernambuco de volta, faz com que Portugal e Holanda passem a ser inimigos também. E os holandeses, durante o tempo que ficaram aqui no Brasil, eles aprenderam como manusear o açúcar, aprenderam a plantar a cana, aprenderam a produzir o açúcar. Quando eles são expulsos do Brasil, eles tinham outras colônias no Caribe, nas Antilhas, né, que são as ilhas ali da América Central. Nessas colônias, eles passam a produzir, então, o açúcar e passam a vender esse açúcar no mercado europeu, concorrendo com o açúcar produzido por Portugal. Então, aumenta-se a demanda a oferta do açúcar, a demanda se mantém e o preço cai. Conseguiu entender? Tudo certo? Tudo, obrigada. Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos seguir. Bom, revoltas nativistas. Igual eu comentei com vocês agora há pouco, essas revoltas, elas foram revoltas de característica local. O que significa isso? É uma parte da colônia que está se revoltando. Essa revolta, ela não se estendeu para a colônia toda. Muitas vezes, as outras regiões da colônia nem ficaram sabendo que essas revoltas aconteceram, tá bem? E por conta disso, essas revoltas, elas tinham, então, exigências locais. Como assim exigências locais? Elas exigiam de Portugal mudanças na administração daquele local onde a revolta estava acontecendo, e não mudanças na administração da colônia como um todo. Daí, então, o nome utilizado, ou seja, daí, então, a gente utilizar o termo nativista que vocês estão vendo aí nos slides, tá certo? Bom, vamos lá. Seguindo. A primeira das revoltas nativistas que a gente vai trabalhar é a revolta dos irmãos Beckman, ou revolta de Beckman, igual vocês estão vendo aí. Ela aconteceu no Maranhão, em 1684, tá certo? Bom, em todas as revoltas que a gente for trabalhar, nós vamos trabalhar antecedentes, a revolta, ou seja, como que foi, quais foram as características da revolta, e, por final, as consequências, ou seja, como que essa revolta terminou, qual foi o desfecho dela. Então, vocês podem adotar isso como um padrão. Em todas elas, a gente vai dividir desse jeito, tá bem? Quais foram os antecedentes, então, da revolta de Beckman, revolta dos irmãos Beckman? Primeiro, os antecedentes. Os padres jesuítas, que atuavam na região norte do Brasil, no Maranhão, eles haviam proibido a escravização dos nativos. E aí, eu quero ouvir de vocês, qual que era a intenção dos jesuítas em relação aos nativos? Por que eles proibiram a escravização deles? Porque eles queriam Para pesquisar. pesquisar os índios.
Isso, perfeito, galera. Os jesuítas queriam catequizar os nativos. Então, se eles queriam impor a esses nativos a religião católica, os nativos não poderiam ser escravizados por aqueles que queriam que eles adotassem o catolicismo. Então, Portugal concorda com essa ideia dos jesuítas de estender o catolicismo aos nativos e proíbe a escravização deles, tá certo? Bom, então apareceu aqui neste último parágrafo que vocês acabaram de me dizer, tá certo? Continuando. Segundo antecedente que vai levar à revolta. Quando os jesuítas proíbem a escravização dos nativos, começa na região uma crise no abastecimento de mão de obra. Como assim? Os colonos da região do Maranhão, eles escravizavam os nativos porque eles não tinham condições de comprar os escravos africanos. Os escravos africanos, eles eram importados, então eles eram mais caros, tá bem? Do que os escravos nativos. Então, devido a essa condição econômica da região, os colonos do Maranhão escravizavam os nativos. Agora eles não podiam mais escravizá-los, tá bem? Então, começa uma crise no abastecimento de mão de obra. Não tinha escravos africanos suficientes para toda a região, tá certo? Aqueles que chegavam também tinham preços elevados, enfim, isso foi se transformando em um problema. Para resolver essa situação, Portugal, então, cria uma companhia de comércio. Essa companhia de comércio, ela teria duas funções principais. A primeira, fornecer escravos africanos para a região do Maranhão, para acabar com essa crise no abastecimento. E segundo, comprar tudo aquilo que a região do Maranhão produzisse. Então, essa companhia teria um monopólio do comércio com o Maranhão. Eles comprariam toda a produção dela e forneceriam escravos para a região. Tranquilo? Por que a revolta acontece? Porque esses colonos ficaram insatisfeitos com os preços praticados pela companhia para fornecer os escravos, que não acabei de falar, é uma região pobre, muitos dos produtores não tinham condições de formar a sua mão de obra com escravos africanos, então eles vão se revoltar. E também, como essa companhia tinha um monopólio de comércio com a região, eles praticavam preços muito baixos, eles pagavam muito pouco por aquilo que a região produzia. Então, vendiam escravos muito caro e pagavam muito pouco por aquilo que a região produzia. Isso vai levar, então, os colonos do Maranhão a se revoltarem, ok? Então, liderados aí pelos irmãos Beckman, por isso que chama-se Revolta de Beckman, ou Revolta dos Irmãos Beckman, os colonos, eles, então, se revoltam e depõem o governador da região. Até aqui tá tudo claro? Tudo certo? E aí, pessoal? Sim. Sim, tudo beleza? De boa. Vamos seguir aqui, então. Bom, assim que eles depõem o governador da região do Maranhão e assumem o controle sobre essa região, as medidas que esses colonos vão tomar vão ser aquelas que iriam contra aquilo que causou a revolta. A gente acabou de dizer, o que causou a revolta foi a proibição dos jesuítas da escravização dos nativos e o monopólio que a companhia de comércio tinha. Então, assim que os colonos assumem o poder, o que eles fazem? Eles expulsam os jesuítas da região e suspendem o monopólio que essa companhia de comércio tinha com essa região também. Quais foram as consequências deste movimento? O que vocês acham que aconteceu? Vamos lá. É um padrão, tá? Em todas as revoltas que a gente teve no Brasil, esse padrão ele se repete. O que vocês acham que aconteceu com a revolta dos irmãos Beckman? Ela teve sucesso? Foi para frente ou não? Não. Não, né? Ela não vai ter sucesso, assim como todas as outras, ela vai ser reprimida por Portugal, ok? Um dos irmãos Beckman vai até Portugal para tentar resolver a situação com o rei e colocar fim ao movimento, só que o rei de Portugal, então, decide prender esse irmão Beckman e não aceita a sua proposta para resolver a revolta. Portugal nomeia um novo governador para essa região e, com a ajuda de Portugal, esse novo governador vai reprimir o movimento e o outro dos irmãos Beckman, que ficou aqui, ele vai ser capturado e enforcado. Tá bem?
Portugal determina que os jesuítas voltem à região para continuar o processo de catequização dos nativos, porém, Portugal mantém a suspensão do monopólio que a Companhia de Comércio tinha com esta região. Então, a gente pode falar que esse último tópico aqui foi o ponto positivo que essa revolta teve, tá? Os colonos conseguiram aí que a Companhia de Comércio perdesse o monopólio, que deve ter melhorado as coisas para eles, afinal, outras companhias podiam também comercializar com a região, então os preços pagos pela produção, eles iriam melhorar um pouco. Tudo bem? Galera, dúvidas até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Podemos seguir? Galera, Tá de boa. pode falar. A revolta dos irmãos Beckman, então, isso só aconteceu porque eles queriam expulsar os jesuítas para poder escravizar os índios. Isso. A revolta começa quando Portugal proíbe a escravização dos nativos e obriga os colonos a comprarem escravos africanos. Só que os colonos não tinham condições econômicas de comprar esses escravos e aquele que fornecia esses escravos, que era a companhia, que monopolizava o comércio com a região, pagava muito pouco pela produção que a região tinha. Então, esse conjunto de fatores leva à revolta. Então, o que os colonos queriam? Poder voltar a escravizar os nativos e queriam que o monopólio que a Companhia de Comércio tinha com a região acabasse, para que eles pudessem vender seus produtos por preços melhores. Eles fizeram a revolta, não conseguiram expulsar os jesuítas, ou seja, a proibição da escravização dos nativos continuou, porém, eles conseguiram a suspensão do monopólio, então o preço pago por aquilo que eles produziam melhorou. Beleza. Beleza? Tudo certo? Aham. Mais alguma dúvida, galera? Nada? Bom, vamos lá então. Segundo das revoltas, seguindo aí a ordem da apostila de vocês também, agora na página 73, é a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais, entre 1707 e 1709, e aí comecinho do século XVIII. Antes, é importante a gente tratar o que significa o termo emboaba, tá? Emboaba é uma expressão do tupi, que significa ave com as pernas cobertas de penas, tá certo? Ela foi utilizada pejorativamente pelos bandeirantes, tá bem? Os bandeirantes, ao se referirem aos forasteiros, as pessoas que se dirigiam até a região mineradora em busca de ouro, chamavam essas pessoas de emboabas de uma forma pejorativa, devido aí às botas que essas pessoas utilizavam para poder fazer a extração do ouro, tá bem? E isso fazia com que eles se assemelhassem a essa ave. Bom, quais foram os antecedentes da Guerra dos Emboabas? O primeiro grande antecedente é o contexto da descoberta de ouro em Minas Gerais. Por que que isso é um antecedente? É bem simples, galera. Portugal, durante a invasão holandesa, tem as suas colônias na África que forneciam escravos invadidas pela Holanda também. Quando os holandeses invadem essas colônias na África, o fornecimento de escravos africanos para o restante do Brasil ele é prejudicado. Nesse contexto das invasões holandesas, o restante da colônia do Brasil ele recorre à mão de obra nativa, ou seja, a mão de obra dos indígenas, tá certo? Quando eles passam a aumentar a demanda pela mão de obra nativa, quando os colonos passam a recorrer a esses nativos como mão de obra, a atividade dos bandeirantes, que é o que a gente já estudou nos assuntos passados, ela passa a se intensificar. Afinal, eram esses bandeirantes que entravam no território, buscavam esses nativos, capturavam eles e traziam como escravos. Quanto mais os colonos buscavam pelo escravo nativo, mais bandeiras de apresamento eram organizadas. No meio disso tudo, esses bandeirantes vão acabar descobrindo o ouro. Tá. O que isso tem a ver com a revolta? Quem descobriu o ouro foram os bandeirantes, não foram? Eles foram aqui os pioneiros, tá certo? Na descoberta desse ouro. Como eles foram os pioneiros, eles passam a exigir de Portugal que só eles pudessem extrair ouro na região de Minas Gerais. Se eles que descobriram, eles queriam de Portugal a exclusividade na extração de ouro. Só que isso trazia um problema. Se Portugal desse aos bandeirantes a exclusividade na extração do ouro, a produção de ouro ia ser grande ou pequena? O que vocês acham? Grande. Se só os bandeirantes extraíssem ouro, eles iam produzir muito ouro? Tá. Então, não. Não, eles Era iam pequeno. produzir
Exatamente. Então, Portugal não estava interessado em restringir a extração de ouro apenas aos bandeirantes. Portugal queria que qualquer um com condições fosse lá e extraísse o ouro. Quanto mais gente extraindo ouro, mais ouro Portugal teria. Então, ele nega esse pedido dos bandeirantes de exclusividade na extração do ouro. E, ao negar esse pedido de exclusividade, então, os bandeirantes, eles se revoltam. Como que eles se revoltam? Os bandeirantes passam a atacar os forasteiros que se dirigiam até a região para buscar ouro. Portugal negou a exclusividade, então os bandeirantes tentam forçar Portugal a aceitar essa exclusividade, tudo bem? Então qualquer um que fosse até a região mineradora era atacado por esses bandeirantes. Isso vai dar início à guerra entre bandeirantes e forasteiros, chamada de Guerra dos Emboabas, tá bem? Bom, a coroa portuguesa vai tomar o lado dos forasteiros, que nem eu falei para vocês. Ela não queria que a extração de ouro ficasse apenas na mão dos bandeirantes. Então ela ajuda os forasteiros a derrotarem esses bandeirantes, tá bem? Isso vai tornar o conflito mais violento. Bom, a gente não precisa nem falar, né, que em maior número do que os bandeirantes e com o apoio de Portugal, os emboabas vão vencer o conflito, vão vencer os bandeirantes. Quais foram as consequências desta guerra? A primeira delas, a capitania do Rio de Janeiro é dividida, tá certo? Forma-se na antiga capitania do Rio de Janeiro duas novas capitanias. A capitania do Rio de Janeiro se mantém, porém com uma área menor. O restante da capitania do Rio de Janeiro passa a ser chamada de capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Sim, tá? São Paulo e Minas Gerais, neste contexto, formavam uma coisa só, uma capitania só. Outra grande consequência desse conflito foi a elevação da Vila de São Paulo, hoje, tá? A capital do nosso estado, à categoria de cidade, tudo bem? O que isso muda? Muda que a importância de São Paulo, naquele período já, no século XVIII, vai aumentar. Outra grande consequência, esses bandeirantes que perderam a guerra e perderam o controle sobre a região de Minas Gerais, eles vão continuar buscando ouro em outras regiões e vão encontrar em Mato Grosso e Goiás. Ou seja, o fim da Guerra dos Emboabas e a derrota dos bandeirantes vai fazer com que a busca e a extração de ouro no território brasileiro aumente. Os bandeirantes vão encontrar ouro em outros lugares, óbvio, uma quantidade muito menor do que aquela quantidade que existia em Minas Gerais, mas enfim, existia em outros lugares também. Então, o fim da guerra leva à expansão da atividade mineradora. Aí vocês têm um mapa que mostra em amarelo quais eram as regiões onde o ouro era produzido. Vocês podem observar aqui, tá bem? Em Minas Gerais, que existe uma grande quantidade produtora de ouro, mas existe ouro também em outras regiões, tá? Em menor quantidade do que aqui, mas também existia, certo? Dúvidas, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Podemos seguir? João, os Emboabas então ficou dono de São Paulo e de Minas do Ouro. Não é que os Emboabas ficaram donos de São Paulo e Minas de Ouro. Os Emboabas, eles puderam extrair o ouro sem que os bandeirantes os atacassem. Os bandeirantes foram derrotados e, vamos colocar assim, expulsos da região. Então, aquele que fosse até a região mineradora e tivesse condições, tinha a permissão de Portugal para poder extrair o ouro. Conseguiu entender? Entendi. Tudo certo? E aí os paulistas, eles foram para Goiás e Mato Grosso. Isso, muito bem. Os bandeirantes paulistas se dirigem até Goiás e Mato Grosso buscando ouro e encontram, só que em uma quantidade muito menor do que o que existia em Minas Gerais. Ô, João, mas eles tinham alguma recompensa do ouro que eles... Lembra acho que foi na aula 5 que a gente trabalhou a mineração, que Portugal cobrava o quinto sobre o ouro? Sim, sim. Sim? Então, se você extraísse 1 quilo de ouro, deste 1 quilo, você ia pagar para Portugal, na forma de imposto chamado de quinto, 200 gramas. Tá certo? O restante que sobrasse, os outros 800 gramas que sobrasse, era seu. Tá? Tá, entendi. Então, quanto mais ouro você extraísse, mais ouro você ia ganhar. Você ia ter, né? E óbvio que mais ouro Portugal ia arrecadar também na forma de imposto. Certo? Certo, obrigada. Nada que isso. Podemos seguir? Vamos lá, então. Sim.
Próxima, Guerra dos Mascates. Seguindo aí a ordem da apostila de vocês. Ela aconteceu em Pernambuco, de 1709 a 1710. Antes da gente começar, é interessante que a gente defina o que significa o termo mascate, que dá nome ao conflito. Mascate, ele era um termo pejorativo utilizado para se referir aos comerciantes de Recife. Tá? Então, os senhores de engenho de Olinda, eles se referiam aos comerciantes de Recife pejorativamente como mascates. Então, a partir daqui a gente já pode entender que esse conflito tem dois grandes atores, os comerciantes de Recife e os senhores de engenho de Olinda. Então, tudo que a gente vai falar vai girar em torno deles, tá certo? Quais foram os antecedentes da revolta? Primeiro antecedente, a rivalidade existente entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. Daqui a pouquinho a gente vai entender o porquê dessa rivalidade. Essa rivalidade começa com o fim do domínio holandês sobre o Nordeste. O que tem a ver isso? Quando os holandeses foram expulsos, igual a gente já comentou lá atrás, a produção de açúcar no Brasil sofre consequências. Quais? O preço do açúcar cai porque a Holanda se transforma em um concorrente. A diminuição no valor do açúcar, ela é resultado, né, que a gente falou desse aumento da concorrência. E nós temos também aí a destruição dos engenhos durante o conflito que expulsou os holandeses. Lembra que eu falei para vocês? Os holandeses foram expulsos por uma guerra. Essa guerra ela traz consequências para a região, como a destruição. Tá bem? Bom, seguindo. Portugal, para recuperar a receita sobre o preço do açúcar perdido, aumenta os impostos. E todo esse conjunto leva à decadência econômica dos senhores de engenho. Então, vamos lá, de novo. Queda no preço do açúcar causada pela concorrência holandesa, destruição dos engenhos e o aumento dos impostos por Portugal para recuperar a receita perdida com a queda no preço do açúcar, levam à decadência econômica dos senhores de engenho que residiam na cidade de Olinda. Tá bem? Bom, por outro lado, nós temos Recife, que, ao contrário de Olinda, estava em ascensão econômica. Enquanto os holandeses dominaram a região Nordeste, os holandeses fizeram investimentos em Recife, melhoraram o porto que havia ali, e essa melhora, essa reforma no porto vai atrair comerciantes. Afinal, era a porta de entrada, né, e de saída dos produtos que vinham ou saíam aqui do Brasil. Então, enquanto Olinda estava em decadência, e os senhores de engenho junto com ela, Recife e os comerciantes dessa região estavam em ascensão econômica, tá bem? Então, isso vai fazer com que Olinda e Recife passem a ter uma diferença econômica, onde Recife começa a se projetar mais do que Olinda. Então, vamos colocar em outros termos. A antiga elite, que eram os senhores de engenho, ligados à produção de açúcar, que tinham poder econômico, poder político, eles estavam em decadência, e os comerciantes, que até então tinham pouquíssima expressão econômica e política, estavam em ascensão. Tudo bem? Esse é o grande contexto da revolta que a gente está trabalhando, esses são os grandes antecedentes. Como que a revolta acontece? Recife não era uma cidade, Recife era um distrito de Olinda. Só que esse distrito estava crescendo mais e se tornando economicamente mais importante do que a cidade a qual ele fazia parte, que era Olinda. Então, o que esses comerciantes de Recife passam a exigir? Eles passam a exigir a emancipação política. Eles queriam que Recife fosse uma cidade separada de Olinda, que tivesse sua própria Câmara Municipal, que não devesse mais nada para Olinda, tá certo? Portugal vai atender a essa demanda, afinal, boa parte dos comerciantes de Recife eram portugueses, tá bem? E vai determinar a separação, o rompimento desses laços políticos entre Olinda e Recife. Então, vamos colocar que, a partir de agora, Olinda era uma cidade, Recife era outra, tá bem? Quem que vocês acham que não gostou dessa situação? Os senhores de engenho. Tudo bem, os senhores de engenho de Olinda não gostaram dessa situação, não concordaram com essa separação política, tá bem? E então eles invadem Recife, militarmente, juntam pessoas armadas, e essas pessoas vão lá e invadem Recife, então eles passam a controlar pela força Recife. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que Portugal vai fazer?
Vai deixar por isso mesmo ou ele vai intervir? Vai intervir. Vai intervir do lado de quem? De Recife. De Recife. Recife, muito bem. Então, é exatamente isso que vai acontecer. O governo geral do Brasil, com o apoio da coroa portuguesa, eles vão intervir no conflito ao lado dos comerciantes de Recife. Eles expulsam os senhores de engenho de Olinda e mantêm a separação entre as duas cidades. Essa observação que eu coloquei aqui para vocês é importante, tá? Vocês lembram o que aconteceu com os irmãos Beckman? Um deles foi o quê? Vocês estão lembrados? Foi falar com o rei de Portugal. Isso. O outro foi executado, vocês lembram, né? Aqui, a Guerra dos Mascates, a gente não fala em prisões ou execuções, tá bem? Vocês vão ver em todos os outros conflitos, a gente vai falar em prisões e execuções. Esse daqui não. Por quê? Porque quem organizou e executou esta revolta foi a elite. Mesmo em decadência, eles ainda eram a elite. Ou seja, os senhores de engenho foram os grandes envolvidos. Portugal não queria se indispor com esses senhores de engenho, então ele vai reconsiderar a ação deles. Como assim? Eles não vão ser presos, não vão ser executados, não vão ser punidos como outros foram por aquilo que eles fizeram. Tá bem? Então, isso daqui é um ponto importante para vocês lembrarem desse conflito. Ele não tem o mesmo desfecho do que os outros, onde pessoas são presas, executadas. Tá bem aqui, nada disso aconteceu. Por quê? Porque os participantes, os grandes responsáveis por tudo que aconteceu, foram membros da elite, senhores de engenho, então nada aconteceu com eles. Tranquilo? Ô, João, no livro tá falando assim que o conflito acabou quando o capitão Mor desembarcou em Recife, trazendo tropas e ordens explícitas para restabelecimento de paz. Isso. Capitão Mor é como se fosse um comandante, tá? Ele era o comandante das tropas portuguesas aqui na colônia, tá bem? Então ele vai desembarcar lá em Recife com soldados para expulsarem aqueles soldados que os senhores de engenho haviam enviado para ocupar Recife. Tá. Conseguiu entender? Uhum. Sim? Então tá. Podemos seguir? Sim. Bom, seguindo então. Próxima revolta, a revolta de Filipe dos Santos, que vai acontecer em Minas Gerais no ano de 1720, tá bem? Essa daqui é a mesma imagem que vocês têm aí na apostila de vocês, no final da página 73. Bom, é importante vocês lembrarem que essa revolta também é chamada de Revolta de Vila Rica, são dois nomes para a mesma revolta, tá? Revolta de Filipe dos Santos e Revolta de Vila Rica fazem referência à mesma revolta, ok? Quais foram os antecedentes da revolta de Filipe dos Santos? A criação por Portugal das casas de fundição. Estão lembrados que nós trabalhamos lá atrás em mineração e atividades subsidiárias? O que eram as casas de fundição? Lembram? Sim. Sim. As casas de fundição eram os locais onde as pessoas levavam o ouro extraído. Nesse local, o ouro era derretido. Isso, muito bem. O ouro era pesado. 20% deste montante, ou seja, 1/5, era separado, destinado a Portugal, daí que veio o nome do imposto quinto, o restante era derretido e carimbado. Só aí que o ouro teria valor. Quando Portugal determina a criação das casas de fundição e essa condição para que o ouro tivesse valor, os colonos eles vão, então, se revoltar. Tá bem? Nesse parágrafo aqui, então, está sendo dito o que eu acabei de comentar com vocês. Tranquilo? Bom, a revolta. Liderados pelo minerador Filipe dos Santos e insatisfeitos com a criação das casas de fundição, os colonos vão se revoltar contra a criação desses locais. Quais foram as consequências? O governo geral, com o apoio da coroa portuguesa, vai enviar tropas para a região. A revolta vai ser sufocada, Filipe dos Santos vai ser preso, enforcado e o seu corpo vai ser esquartejado. Já viram isso em algum outro lugar? Tiradentes? Muito bem, Tiradentes também foi enforcado, esquartejado. Então, isso era uma prática comum que Portugal tinha aqui na colônia. Qualquer um que se levantasse contra ele era executado e, na sequência, seu corpo era esquartejado e os pedaços desse corpo eram espalhados para que as pessoas vissem quais eram as consequências de se levantar contra Portugal. Então, Filipe dos Santos teve aí
o mesmo destino de Tiradentes, tá bem? Na verdade, Tiradentes teve o mesmo destino de Filipe dos Santos. Tranquilo? Povo, dúvidas, perguntas até aqui? Querem comentar algo? Eles estavam contra quem? Contra a casa de fundição? Isso, eles eram contrários à criação da casa de fundição. Percebam que eles não queriam a separação política, eles não falaram em independência em relação a Portugal. Eles só queriam que Portugal não criasse ou acabasse com as casas de fundição. Eles não queriam pagar o quinto, que era o imposto que Portugal cobrava sobre o ouro. Tá bem? Uhum. Bom, povo, estou olhando aqui no relógio, falta 1 minuto para a nossa aula terminar e a gente tem que ficar atento a todas as revoltas emancipacionistas. Pode falar. Então, tipo, o Filipe dos Santos, ele fazia parte do grupo dos revoltosos, que invadiu Vila Rica, só para abaixar o preço dos impostos que eles tinham? Vamos lá. Filipe dos Santos, ele era um minerador, tá bem? Ele era de Vila Rica, tá bem? Não invade a região. E ele vai liderar outros mineradores em um movimento contrário à criação das casas de fundição. Eles não queriam que as casas de fundição funcionassem e cobrassem o quinto. É contra isso que eles se revoltaram. Entendeu? Entendi. Certo? Bom, certo. Pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Em revoltas emancipacionistas. Trabalho esse assunto com vocês na nossa aula da semana que vem, na nossa próxima aula, tá certo? Espero que vocês tenham entendido o assunto até aqui, ok? Espero que vocês não tenham mais nenhuma dúvida. Caso alguma dúvida surja, conforme vocês forem fazendo os exercícios, a gente trabalha isso na aula da semana que vem, certo? João, então a ficha 4 vai ficar para a semana que vem? Não. Coloca que isso que a gente trabalhou foi a ficha 4, tudo bem? Aí, na ficha 5, que é o que a gente vai trabalhar semana que vem, a gente vai trabalhar dúvidas, né, os exercícios de revoltas nativistas e a parte teórica de revoltas emancipacionistas. Mas e para fazer os exercícios? Se vocês já quiserem se adiantar e fazer os exercícios da outra parte, que são as revoltas emancipacionistas, podem fazer e a gente tira a dúvida caso surja na aula da semana que vem. Tá. Você sabe por que tá só com 2 aulas de história na semana? Por que a gente está tendo 2 aulas de história? Porque foi a organização do horário. Se vocês acharem que é necessário mais de 2 aulas, que está curto, inclusive eu posso sugerir também, vocês podem passar isso para a Fran. Uhum. Tá certo? Se vocês acharem que mais uma aula de História do Brasil seria interessante, vocês podem passar para ela, eu vou dar um toque nela também, para que, vamos ver se semana que vem consegue encaixar no horário uma aula a mais. Tá bom.